Então, meus irmãos, voltando como eu tinha dito, tudo mais que gira em torno das atividades contínuas da igreja, eles estão sob uma dependência do ensino. O ensino vai determinar como vai ser tudo, como vai ser a igreja no engajamento missionário, como vai ser a vida discipular da igreja, como vai ser tudo na igreja vai depender do ensino, de quem ensina e como ensina e qual a perspectiva de quem ensina. Educação como componente da missão da igreja. Nós já falamos, né, que a missão da igreja ela é tridimensional. Ela é tridimensional. Então, o ensino como um dom. O ensino está contido na missão integral da igreja. Tridimensional. A gente já falou lá naquele slide anterior. E o ensino como um dom, portanto, integra o plano de Deus. O ensino é um dom, o dom do ensino, o dom de mestre, né? O professor Leclerc, um professor muito querido, né, que me deu aula, e outros tantos Betelino, e ainda dá aula no Betel. Ele costumava dizer que o ensino é um dom, Deus que dá os dons. Todavia, nós podemos aperfeiçoar. Com dedicação, com busca, nós aperfeiçoamos. O dom ele pode ser aperfeiçoado. As habilidades decorrentes desse dom podem ser aperfeiçoadas. E uma outra coisa que ele falava, né, dando aula de didática para a gente, ele falava uma coisa muito interessante, que é, via de regra, as igrejas olham para alguém que é professor universitário, que é professor do Estado, enfim, alguém que já desempenha a atividade docente, e a igreja pega aquela pessoa e traz ela para o departamento de ensino. Porque fulano já é pedagogo, fulano já é professor, então traz o fulano para cá. Todavia ele ressalta uma coisa muito importante. Alguém que recebeu um dom, o dom de mestre, o dom do ensino da parte de Deus, pode ser formado um pedagogo, pode ser formado um professor, no seu aspecto técnico, metodológico, pedagógico, pode ser. Todavia, você não pode tornar um pedagogo mestre da igreja. Você não pode tornar um professor mestre da igreja, porque quem dá o dom é Deus. Então, deveria ser, para a glória de Deus e para que o propósito de Deus fosse cumprido, que ensinaria na igreja aqueles cujo Senhor vocacionou para ensinar. Ainda que este não seja professor por formação acadêmica, ainda que esse não seja pedagogo por formação acadêmica, mas ele recebeu o dom de Deus para o ensino. Há algo de especial naquele que recebe de Deus o dom e o comissionamento para servi-lo através do ensino. Então esse dom do ensino, ele é a ferramenta para que a igreja cumpra a sua missão. Ele evita empobrecimento com o salvacionismo. O ensino como missão da igreja, como uma missão da igreja, ele fica para lá do que de simplesmente um EBD. É mais do que educação infantil. É mais do que manter crianças distraídas enquanto o culto acontece. Ensinar é mais do que fazer recorte e usar flanelógrafo. Quem lembra? Flanelógrafo, coisas que não existem mais. Ensinar é mais do que informar. É formar e transformar. Temos formado, transformado ou deformado vidas? O que é que nossas igrejas têm feito? Tem empobrecido o ensino com uma ideia tão somente salvacionista, ou ela vê o ensino como uma missão integral da igreja? O nosso ensino na igreja ele tem se reduzido a EBD, a uma educação infantil e a um pequeno grupo ou um pequeno discipulado? Nós temos se informado ou transformado? Temos formado, transformado ou deformado? A ideia de transformação ela vai nos levar de volta ao conceito
de educação cristã que é trazido, e eu estou toda hora citando o conceito apresentado por Igor Miguel, que a educação cristã é a arte de cooperar relacionalmente. Não é uma informação, ele não é transferido, não é algo que você pega e transfere, não é educação bancária, né, como na pedagogia diz. Ela é relacional, para formar e transformar, e não deformar. Então os dons, né, aqui temos algumas tabelinhas, temos as tabelinhas dos dons no Novo Testamento. Romanos nós temos alguns dons. Está lá o dom do ensino. 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos lá alguns dons. Está lá, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Em 1 Coríntios 12, mais adiante um pouquinho, agora do 28 ao 30, nós temos lá os mestres. Em Efésios nós temos pastores e mestres. Em Pedro nós temos o falar, o dom de falar, os oráculos, o dom de servir e o dom de pastorear, né, que tem a ver com que para alguns o dom de pastoreio, incutido no pastoreio está a vocação para mestre, né? Muitos não aceitam a ideia de um pastor que se diz que não é apto para ensinar, porque apto para ensinar, a Bíblia vai dizer de todo crente, seja apto para ensinar. É diferente de ter o dom do ensino. Ser apto para ensinar